Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Dr. Play Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou a Heloísa Amorim, vocês já me conhecem. Toda semana a gente está aqui tratando de um assunto novo, do seu interesse, de toda a sua família. E o assunto de hoje é bem interessante, bem pertinente, porque estou me reunindo aqui mais uma vez, pela segunda vez, com as doutoras Amanda Luna e doutora Mariana Fernandes. Após um ano, praticamente, eu estava vendo no calendário onde a gente se sentou aqui nessa bancada do podcast para a gente falar da publicidade, da resolução da publicidade médica, que aí completou aí mais de um ano em vigor. E hoje a gente vai aqui tratar de muitas nuances, como é que está sendo na prática. E muito obrigada por terem aceitado o convite, doutora Mariana. Bem-vinda pela segunda vez aqui, Eu agradeço. Estar aqui mais uma vez é sempre um prazer. Doutora Amanda. Obrigada pelo convite, Heloísa. O ano após a nova resolução, a gente está aqui para falar um pouco sobre o que já se passou, sobre o comportamento agora dos médicos e deixar as pessoas mais inteiradas, do assunto. E as meninas que são, do Escritório Mousalas, que já vem trabalhando aí durante muito tempo, um ano. A gente também vai trazer outras novidades daqui também, alguns eventos, que vocês estão realizando. E aí, não sei se para esse tem vaga mais, porém, a gente também vai trazer aqui todas essas novidades. E antes da gente começar, eu queria convidar todo mundo a se inscrever no nosso canal. No YouTube, a gente está como Dr. Play Saúde. No Instagram, @Dr. Play, o nosso site de notícias sobre saúde, atualizado diariamente, com notícias aqui de João Pessoa, da Paraíba e de todo o Brasil. E olha só, gente, doutora Amanda Luna, ela é mestre em ciências jurídicas e especialista em direito médico e da saúde. E doutora Mariana Fernandes, também especialista em direito médico e da saúde. Eu estou aqui bem, bem aqui assistida por duas grandes profissionais da área para a gente estar falando sobre a questão da publicidade médica, que ela é uma ferramenta, na verdade, é essencial para a comunicação desses profissionais diretamente com a sociedade, não é isso? E ela permite com que esses médicos, eles compartilhem informações, obviamente de maneira muito ética e relevante sobre o seu dia a dia, sobre o que importa para a população, que muitas vezes seguem esses profissionais nas redes sociais. A gente sabe que hoje muitas pessoas escolhem, o seu profissional através desses meios de comunicação, mas eles precisam ter essa consciência, de trabalhar de maneira ética, de maneira educativa, também sem garantir muitos resultados, porque a medicina não é uma ciência exata, não é verdade? E eu queria começar perguntando para muita gente que, de repente, todo ano, a Paraíba em si está colocando em mais de 1.000 profissionais de medicina, especificamente, no mercado. E todo mundo hoje, além de tudo, também quer ser dono do seu próprio negócio, as redes sociais estão mais acessíveis. A nova lei, ela veio para facilitar tudo isso, para ponderar ou para dificultar. Então, eu queria que vocês explicassem de maneira bem didática, de repente, muito profissional que está sabendo disso pela primeira vez, já faz muita coisa nas redes sociais, mas o que seria essa nova lei, que não é nem tão nova mais, da publicidade médica? A resolução, ela atende um clamor, na verdade, da classe médica. O Conselho Federal de Medicina atualizou as suas normas de publicidade e propaganda, trazendo, sim, algumas facilidades, trazendo algumas possibilidades para que esses profissionais de saúde estejam presentes não só nas redes sociais, mas inclusive em outros meios de comunicação, tratando, divulgando o seu trabalho, sempre pautado na ética, na educação, nos bons conceitos de medicina. Então, sim, é uma evolução aguardada, desejada, tanto pela classe médica quanto pela própria sociedade. Isso. Doutora Amanda, é diferente da publicidade comercial em si, não é isso? A gente costuma dizer que antigamente a publicidade era feita no boca a boca, As pessoas indicavam um bom médico, um médico amigo da família, os próprios médicos indicavam seus pacientes a outros médicos. Depois vem aquela listinha dos planos de saúde, que existia, para facilitar essa consulta. Mas hoje a gente tem, inclusive, pesquisas que indicam que 90% dos brasileiros costumam consultar tanto diagnósticos, problemas de saúde, tratamentos, doenças, no meio da internet.
Então, mudou-se o costume. Aí os médicos hoje precisam realmente acompanhar essa evolução, esse clamor social, para que possam divulgar o seu trabalho, claro, com segurança, né, de forma educativa, para atender essa necessidade dessas pessoas que estão procurando os médicos nas redes sociais. Então, a publicidade vem exatamente para o médico criar essa autoridade e transformar essa pesquisa, né, essa sociedade que está lá na internet buscando ele, de modo que ele pegue essa parte da população e transforme em sua clientela, né, em seus pacientes. Então, é importante que ele pegue essa porção de pessoas que estão disponíveis na internet, vamos dizer, 90% das pessoas estão ali procurando um médico, então, que tal pegar esses pacientes, né, e transformá-los em clientes, digamos assim, né? Então, é importante que os médicos hoje, eles se atentem a essa possibilidade de crescer profissionalmente, de aparecer e se fazer ser lembrados, né? Porque é isso que a publicidade médica vai facilitar para os médicos. Hoje em dia, a gente até brinca que é aquela máxima, quem não aparece, ele não vai ser lembrado. Então, é importante que os médicos aproveitem o que a resolução traz, nessa possibilidade de formar, de angariar clientes, mas que também façam isso de forma legal, dentro das normas, para que não aconteça nenhum problema ético. E a gente também costuma dizer que aqueles médicos que não aproveitam dessa oportunidade realmente ficam fora. Exatamente. Quem não se posiciona digitalmente está bem fora do mercado. A gente vê que hoje temos mais de 600 mil médicos ativos no Brasil. Aqui na Paraíba a gente tem quase 15 mil. Nossa. E aí o mercado está muito concorrido. Então, o médico que não se posiciona, que não está no meio, que não divulga seu trabalho, seu dia a dia, ele termina ocupando pouco espaço. Na verdade, ele termina aproveitando só a sobra daquele espaço, daqueles médicos que já estão bem ativos. E o grande trabalho de vocês não é fazer a publicidade, até porque, né, vocês não são agência de publicidade, mas é orientá-los de como deve ser feito da melhor forma possível para se evitar futuras dores de cabeça, não é verdade? Isso. Eu digo que o trabalho da assessoria jurídica, na verdade, é informar. Nós estamos ali para facilitar a prática médica, para que o médico ele tenha a possibilidade de se concentrar exatamente nessa prática diária, deixando os demais problemas, as demais necessidades com os especialistas. Então, nós não estamos para dificultar, mas para sim, mas informá-lo e orientá-lo, inclusive sobre os riscos de eventuais publicidades. Ah, eu faço isso aqui, doutor. É uma frase que a gente sempre escuta. Eles nos procuram e a gente faz uma avaliação das redes sociais para ver como estão essas publicidades e alguns, olha, isso aqui a gente precisa fazer um ajuste, porque de acordo com o artigo tal, não pode ter esse tipo de veiculação, não pode fazer desta forma, mas todo mundo faz. Aí eu fiz. Certo. Você não é todo mundo. A frase da mãe, É a frase né? da Quase. mãe. Você não é todo mundo. E vamos lá. Você conhece os riscos envolvidos? Muitas vezes os médicos, ao contratarem empresas de publicidade e propaganda, entregam realmente, delegam por completo essa responsabilidade para terceiros e muitas vezes embora sejam agências conceituadas, agências com presença digital forte, ainda não conhecem todos os relevos da não tão nova legislação da publicidade e propaganda. E é importante, inclusive, esclarecer que o Conselho Federal de Medicina tem regras próprias que não são iguais ao Conselho Federal de Odontologia, que não são iguais às regras de outros conselhos da área de saúde. Então, muitas vezes, mas o odontólogo da área de estética faz dessa forma, mas o conselho dele é diferente. Então, ele tem outras possibilidades
que o Conselho Federal de Medicina ainda não possibilitou aos profissionais médicos, e isso deve ser observado. E aí a gente entende que há um ano atrás que a gente estava aqui conversando, teve aquele período ali de adaptação de 180 dias. A gente está falando de um ano depois. E aqui nos bastidores, vocês me confessaram que vocês já estão tendo muito trabalho, porque já tem chegado muito problema dessa natureza no escritório. Então, um ano depois, qual a avaliação que vocês fazem de principais gargalos ainda desses profissionais de saúde? Onde é que eles mais ainda insistem em pecar? Então, para os profissionais que são éticos, não, a gente não está vendo muitos problemas, pelo contrário, estão realmente surfando numa maré muito boa. Mas para aqueles profissionais que são, digamos, ousados, né, que não tem uma assessoria jurídica, que não se preocupa tanto com, eu vou tomar cuidado com a análise do marketing, realmente é preocupante. Que a gente vê um aumento, a gente tem um dado que aumentou 55%, né, dos procedimentos éticos que correm no CRM. Então, isso se dá também em razão da nova resolução possibilitar denúncias anônimas. Então, aqueles médicos que não sentem que aqueles colegas estão praticando uma boa medicina, que não estão alinhados com um bom senso, né, na divulgação dos seus trabalhos, terminam fazendo também essas denúncias. Então, não basta só o CODAME, que é a fiscalização, né, Comitê de Fiscalização, fazer essas denúncias. A gente ainda tem, para somar isso e dar um tempero, a gente tem os outros médicos que não estão satisfeitos com aquela divulgação da prática médica. Então, aí isso faz com que haja mais procedimentos éticos e punições, advertências, suspensão, até mesmo a possibilidade de cassação, né, do registro médico em razão dessas reiteradas divulgações de publicidades que não estão condizentes com o que a resolução traz. Então, é importante que haja essa obediência, né, essa preocupação. A gente tem recebido muitos médicos que estão preocupados, né, Mariana, com essa Sim. questão preventiva de fazer uma auditoria no Instagram, nos veículos de comunicação, para que a gente possa realmente estar bem dentro do que a norma realmente prega, sabe? A principal preocupação deles de necessidade, digamos, de expor, né, nos seus veículos, nas redes sociais, enfim, aonde quer que eles estejam presentes. A maioria está preocupado em mostrar o investimento que fez, por exemplo, na sua estrutura clínica, né, até porque a maioria das clínicas hoje em dia estão cada vez mais VIPs, mais gourmetizadas e se investe bastante nisso. É no preço. Pode-se falar preço. Depois a gente vai falar do antes e do depois, né? Sobre também a questão dos títulos, porque a gente entende que hoje o acesso à informação, a uma graduação, a uma pós, está muito mais acessível. Mas tem aqueles que se dedicam para além, para adquirir títulos que nem todo mundo vai ter. E ele, obviamente, né, depois de conquistar algo que tão almejou e quer trazer aquilo ali para seus pacientes, ele quer mostrar, ele quer se mostrar diferente dos iguais, digamos assim. Tem todo esse cuidado também que está respaldado à lei. Exatamente, tem sim. É importante que os médicos tenham a atenção na divulgação dos seus títulos. Os médicos não especialistas, existe uma diferença no Conselho Federal de Medicina, claramente já foi declarado e confirmado pela Justiça a diferença entre especialidade médica e curso de especialização. Isso são graduações e títulos que não se confundem. Então, o médico não especialista, que não tem RQE, tem que ter muito cuidado quando faz as suas publicidades, para que não incorra em falta ética. Esse é um ponto que sofre, sim, fiscalização, inclusive dos próprios colegas, justamente porque o médico especialista com RQE não se sente confortável por outro colega estar praticando a medicina
e fazendo alusão a uma especialidade médica que, na verdade, ele não possui. Então, isso é muito importante. A população em geral tem dificuldade em entender essa diferença e o conselho tem agido, inclusive, de forma preventiva, fazendo campanhas a nível nacional, mostrando a diferença entre especialidade médica e especialização. A especialidade médica, o RQE, a pessoa se dedica ao longo de muitas horas a uma prova ao final. Se você não faz a especialidade médica, você tem que esperar anos de prática médica para poder submeter a prova daquela especialidade específica, enquanto que a especialização dura um ano, tem uma carga horária muito menor, muitas vezes não tão prática quanto o programa de residência médica. Então, isso traz algumas diferenças que o conselho tem feito questão de deixar claro e que reflete na publicidade e pode trazer problemas, sim, para o médico, problemas sérios. E alguns médicos, Heloísa, é interessante a gente falar, costumam, como não tem a especialidade, eles costumam colocar na bio deles, do Instagram, assim, trabalho com pele, cuido da sua pele, aí, dermatologia. Então, assim, isso termina induzindo ao paciente que aquele médico, ele é dermatologista, quando na verdade ele não é. Ele tem outra especialidade ou não tem, trabalha naquela área, né? E aí coloca que cuida da pele. Então, isso já induz que ele é um dermatologista e ainda coloca a área da dermatologia. Então, isso não é especialidade. Então, esse profissional tem que tomar muito cuidado, porque realmente há uma fiscalização séria em relação a isso. E aqueles que não têm a especialidade e têm uma pós-graduação, se quiser colocar que tem a pós-graduação, é importante que coloque em caixa alta a palavra não especialista, que é uma exigência da nova resolução, né? E que muita gente faz ou não faz, que confunde a cabeça, inclusive, do paciente. Exatamente. Então, é aquela questão da propaganda estar vinculada ao caráter educativo, a trazer boas informações para o seu paciente e não se alicerçar em fatos que não são reais. Eu digo sempre que, quando os bons médicos se ausentam das redes sociais, eles permitem que os maus profissionais ganhem um destaque, Notoriedade. notoriedade. Então, eu sempre conclamo, gosto de falar nas nossas palestras, nos nossos treinamentos, nas entrevistas que concedemos, sempre conclamar que os bons profissionais ocupem os seus espaços. Não há por que temer a publicidade médica, se praticada com seriedade, com observância às regras, com a ajuda de bons profissionais, se o médico não quiser assumir mais essa atividade. Então, existem agências de publicidade e propaganda que prestam bons serviços. Então, sempre conclamo, bons médicos ocupem o seu espaço, porque os pacientes estão carentes dessas boas informações e precisam que os bons profissionais estejam ativos e praticando uma boa medicina. Em relação ao que vocês conseguiram perceber, né? Foram mais sensíveis no tocante à publicidade, na prática deles. Tá mais em evidência o antes e o depois. Eu lembro que quando a gente estava conversando que ia realmente começar a valer, eu lembro que vocês tinham uma preocupação de dizer, vai começar a valer, mas muitos vão ficar lá travados, com medo de eu usar, pelo fato de não querer errar. Mas, naturalmente, por exemplo, o antes e o depois, ele já está sendo bastante usado, depoimento de paciente também, validando pelo paciente, né, e não pelo médico. Como é que está sendo? Exato. A gente nota que as pessoas ainda estão achando que houve uma liberação geral do antes e depois. E, na verdade, não foi isso que a resolução veio trazer. A resolução diz que o antes e depois deve ser feito sem edição, né, sem manipulação das imagens, com a preservação da privacidade do paciente, mostrando as situações de risco, as reações adversas, as possibilidades de
de uma consequência natural daquela cirurgia, que pode não ser aquela esperada. E aí os médicos simplesmente, alguns deles, né, estão naquela ânsia de postar, de aparecer e terminam colocando o antes e depois, às vezes mostrando foto do paciente sem nenhuma tarja, né, permitindo a identificação deles, mostrando partes do corpo que realmente não poderiam ser mostradas em razão da resolução, e não trazendo nenhum conteúdo, absolutamente nenhum conteúdo informativo quanto à possibilidade de reações, né? De não se ter aquele resultado que o paciente espera ter. E aí isso compromete a qualidade do serviço médico e também compromete o próprio médico, porque quando ele faz esse antes e depois e o paciente olha e diz, nossa, como ficou bom, isso aqui vai ficar, eu vou ficar assim, ele está prometendo um resultado. E a gente sabe que a medicina, ela não tem obrigação de resultado, ela é obrigação de meio. E aí, você prometendo um resultado, você termina se comprometendo, né, com aquele resultado daquela cirurgia, levando a acreditar o paciente que ele vai ficar assim. E aí, quando há algum problema, que há uma judicialização, as consequências para o médico, para a defesa do médico, são bastante negativas, né? E a gente também vê a questão desses repostes, é importante essa observação, que a gente vê que as pessoas estão repostando as publicações dos médicos com muitos elogios, sabe, de forma reiterada, e isso também não é permitido pela resolução. Há um tempo para poder se fazer esses elogios e não se pode fazer elogios para promover o médico como o melhor médico da cidade, né? A gente vê muito isso. Isso, alguns médicos até, quando nos questionam sobre os posts elogiosos, em publicizar o depoimento dos pacientes, fazem, mas olha, ele gravou na casa dele, da cabeça dele, eu não pedi, e aí ele me marcou, eu só repostei. No momento em que o médico reposta uma publicação espontânea do seu paciente, aquela publicação ela passa a ser avaliada como uma publicidade do próprio médico. Então, embora ela tenha sido feita de forma espontânea por um paciente que não é médico, que não se submete às resoluções do Conselho Federal de Medicina, no momento em que o médico traz para o seu perfil, ele endossa aquelas informações e se torna responsável por elas. E exatamente, traz essa. E é comum que o paciente, se bem atendido, Grato, né? acolhido pelo médico, fale, é o Porque melhor médico do mundo. esse paciente fica tão contagiado que ele quer influenciar positivamente outras Positivamente. pessoas. E hoje as manifestações de gratidão, né, são muito nas redes Públicas, sociais, muito são públicas, elogiosas. né? Então, assim, mas cabe ao médico fazer esse filtro. Opa, não quero me comprometer. Agradeça, né? Fique feliz. Agradeço. Mas não exato. precisa você levar essa publicação para suas redes sociais e replicar isso, porque Mas aí realmente... ele estaria passível de algum tipo de punição, porque, Com por exemplo, certeza. muitos influenciadores digitais que a gente vê, e aí quando aderem, né, principalmente a algum procedimento estético, né, plásticas, enfim, eles espontaneamente já fazem muito isso. Eles, por conta própria, até com a própria equipe de edição, eles contam o pré, indo, como é que está sendo o primeiro dia ali do pós, no hospital, eles já fazem toda uma novela, na verdade, e marcam o médico. Pois é. E esse É médico na saia quase- justa não vai aceitar? Não pode? Exatamente. É quase um BBB, eu digo. É um reality show acontecendo ao vivo. Então, novamente, o médico precisa, sim, ter cuidado, inclusive com a publicidade espontânea. E não é que ele não possa repostar. O médico pode, mas ele precisa estar atento se aquele post, de forma espontânea, atende aos requisitos da resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, todo elogio que traga um exagero,
que traga uma comparação, que traga uma garantia de resultado, ela não deve ser repostada, por mais elogioso que seja. Cara, valeu, obrigada. Inclusive, me desmarca, por favor, porque eu posso ter problemas. E eu vou mais além. Essa fala de Mariana é importante porque mesmo que ele não reposte, esses depoimentos elogiosos podem se configurar uma prática irregular pelo fato de levar o nome do médico, né, a uma situação de autopromoção. Então, mesmo que ele não bote nas redes sociais dele o elogio, mas ele pode se comprometer, ele pode ser objeto de investigação. Então, eu importante indico isso. também, nós indicamos lá no escritório, que ele faça essa mensagem, um documento que diga que eu não estou sabendo disso, eu peço que você retire essa postagem para que eu não me comprometa, porque lá na frente pode ser que haja uma investigação e comprometa o médico. E aí ele mostra que ele não agiu em conluio com, Não com aquele pactuou. paciente, não compactuou, não Exato. contratou, porque às vezes tem médicos que contratam, né, influencers hoje em dia. Então, Importante. é importante que ele mostre que ele não estava, né, junto, né, com aquela pessoa para se autopromover. Hoje em dia, muitas campanhas, inclusive, são realizadas de uma forma que não pareça uma campanha. Então, Uhum. existe um caso no Rio Grande do Sul em que foi identificado que um profissional de saúde, medicina, contratou uma série de micro-influenciadoras. Elas não eram as grandes influenciadoras, eram micro-influenciadoras, e que todas elas faziam essa divulgação espontânea. Olha, eu estou aqui me recuperando do procedimento e a técnica empregada foi muito boa. Eu quero agradecer porque a equipe do médico é bacana. Eu estou me recuperando muito bem. Olha, eu já vi, minha irmã fez, não foi com esse médico e não ficou tão bom. E se percebeu que existia vamos dizer assim, um roteiro com pequenas variações. Adaptado para cada Adaptado situação. para cada situação. Claro que o médico não negou, eu não repostei, eu não pedi, mas sim, ele Configurando. ficou configurado que se tratava de autopromoção. E aí, novamente, o médico pode fazer o repost, pode existir o elogio, pode agradecer aos seus pacientes, mas isso não pode configurar uma prática reiterada. Existem limites e o Conselho Federal de Medicina é pouco, vamos dizer assim, é pouco tolerante a esse tipo de publicidade. Porque, como a Amanda bem mencionou, os pacientes hoje estão muito susceptíveis à influência deste tipo de publicação. Uhum. Então, fiquem atentos para que vocês não enfrentem problemas perante os órgãos de fiscalização. Até. Pode falar. Outra situação que a gente está vendo muito depois dessa resolução ter entrado em vigência é a situação, Mariana, daquelas publicidades sensacionalistas que mostram, assim, praticamente tudo que está acontecendo dentro de uma sala de cirurgia. Então, mostra, assim, Mais pesadas, órgãos, né? tecidos, e isso também não é muito bem visto. Olha só, a gente não se sente nem bem vendo esse tipo de imagem, que eu acho que é uma imagem agressiva, violenta, né, para uma pessoa O público em assistir. geral. Então, assim, eu acho que benefício para o paciente, a gente fala sobre isso, benefício para aquela mídia, para aquele paciente, né, querer procurar um médico em razão desse tipo de promoção, de vídeo, eu acho que é quase zero. Porque eu acho que até causa, às vezes, até uma repulsa, assim, você não aguenta ver aquele sangue, aquilo ali. Então, assim, além de não ser agradável para a pessoa que está assistindo aquilo, eu acho que o objetivo, né, que é informativo, de você levar a medicina, trazer educação, e você tentar também formar, né, um quadro de pacientes, também não seria interessante, né, para isso. Então, eu acho que os médicos, eles precisam focar no bom senso,
né, tentar evitar esse tipo de vídeo, de promoção, de divulgação, porque além de estar correndo um risco e grande, né, de sofrer um procedimento ético, eu acredito que isso não venha a trazer qualquer outro benefício, né, nesse tipo de postagem. Pelo contrário, eu acho que é uma postagem tão agressiva, tão violenta, que as pessoas terminam que não pulam, né, aquela divulgação. E a gente sempre que vê que um médico está fazendo isso, particularmente eu faço. Mesmo que não seja meu cliente, olha, essa postagem não tá Você legal. vai lá no direct Vou, e porque eu acho assim que a gente também faz esse trabalho com muito carinho, com muito amor e vai além dessa questão de honorários, de contratos. A gente gosta de ajudar realmente os médicos. Então, quando tem, às vezes eu nem conheço aquele médico, mas eu dou aquele toque, sabe? Porque realmente é uma coisa que não precisa ser postada. É um risco que se corre que não vale a pena. Gente, eu queria saber também em relação a muitos profissionais de saúde, né, eles investem pesado em equipamentos. Costumo dizer que tudo que chega novo parece que chega primeiro na saúde, novas tecnologias, tudo. Então, eles se esforçam bastante. E tem, inclusive, muitos bancos, né, que trabalham com fundo de investimento na área da saúde e eles estão cada vez mais tendo acesso a comprar equipamentos financiados, enfim, a mostrar que conseguiram aquilo, foram atrás de melhorias e estão dando ali de presente para seus pacientes. Em relação a essa questão de divulgar novos equipamentos, e muitos até dizem assim, só tem aqui. Muitas vezes tem em outras clínicas na própria cidade. É, pode, não pode, em relação também à questão de produtos. Eu sei que eles são bombardeados também o tempo inteiro pelas visitinhas, né? Os visitinhas dos. Como é que eu posso dizer? Que agora me fugiu a. Dos Dos representantes. representantes. Os representantes de medicamentos, que a gente sabe que todo mundo é visitado por eles. E aí deixa um produto, deixa o outro, aquilo dali, ele vai testando, orienta para o paciente, mas tem uns que vão além, que usam dessa questão e vão para as redes sociais, expor medicamento tal é melhor do que medicamento tal. Tem até uma brincadeira do primo rico ou do primo pobre. De qualquer forma, está expondo ali um, uma medicação também. Muitas vezes é medicação. Então, pode, não pode, enfim. Perguntei muita coisa em uma, né? Em uma só pergunta, perguntei muita coisa. Dessa Vamos questão da divulgação desses medicamentos, né? Se pode, se não pode, em relação aos equipamentos, que muitos financiam, se vamos divulgar isso aqui, pode ou não pode? A prática médica, ela pode sim estar, vamos lá, amparada pela tecnologia. Acho que todo mundo, seja em qual área, em qualquer área, eu sei que essa questão dos novos aparelhos ganha uma relevância na área da estética, mas, na verdade, qualquer avanço na medicina, seja de tecnologia, seja de técnica empregada, na verdade, ela deve sim ser celebrada. Mas a prática médica ela é amparada por esses novos meios, mas não é a única forma. Então, fazer a divulgação destes aparelhos e, inclusive, essa divulgação sensacionalista que é o melhor aparelho do mundo, é único no Nordeste, apenas a minha clínica detém esta tecnologia. Apenas eu, médico cirurgião, emprego esta técnica exclusiva e dá um nome, inclusive, para Cria-se essa até, né? técnica, cria, enfim. Novamente, eu digo que não existem muitas proibições na resolução. O que a gente tem que prestar atenção são em termos que são caros ao conselho. Então, o sensacionalismo é um termo que ele é uma conduta que é repreendida, seja ela no elogio, seja na divulgação da técnica, seja na divulgação da sua estrutura física, seja na divulgação dos seus aparelhos. Então, o sensacionalismo deve ser evitado a todo custo. Então, não é esta forma. Você deve
fazer a divulgação sempre trazendo um caráter educativo. Você pode comparar técnicas, você pode mostrar a vantagem do novo equipamento, do que é que este oferece, o resultado diferente, por exemplo. Esse aqui oferece uma recuperação mais rápida, porque, sei lá, causa menos sangramento no momento do procedimento. Essa técnica avançou em comparação à anterior porque traz uma incisão diferente e diminui o tempo de recuperação. Ela se aplica melhor a pacientes que têm um histórico determinado. Então, é neste tipo de argumento que os médicos devem apoiar a sua divulgação, sempre trazendo um caráter educativo para a população e não sensacionalista. Em relação. E além disso, é importante que a gente observe que as máquinas, os equipamentos, eles precisam ser aprovados pela Sim, Anvisa verdade. e autorizados pelo CFM. Muita gente opera com equipamentos que não são reconhecidos, né? Então, essa aprovação e essa autorização é de suma importância para o médico fazer também qualquer tipo de divulgação. E aí, a questão da capacidade privilegiada, que Mariana está falando, é importante porque a gente não pode fazer qualquer tipo de veiculação que venha a atribuir essa capacidade para não ser uma veiculação que venha incidir na concorrência desleal, né? Que a gente sabe que existem médicos que não trabalham com aquele tipo de equipamento, então você termina se sobressaindo em razão dessa capacidade privilegiada que você dá aquela aparelhagem e aí termina tendo essa concorrência desleal que não é permitido na resolução. E quanto à questão dos produtos, né? O médico ele não pode estar chancelando produtos, né? Fabricantes, não pode de forma alguma. Ele precisa manter-se assim imparcial, sem ficar fazendo essa divulgação de marcas, né? Nas promoções de propagandas, enfim, para que também não possa vir a se comprometer com essa questão de mercantilismo. Inclusive, quando o faz, por exemplo, é muito comum a gente ver publicidades que falam de Botox Day e, na verdade, o Botox é uma marca. É uma marca. Então, no momento em que você anuncia Botox Day, você está comprometido com o uso exclusivo do Botox e não da toxina botulínica. Então, isso precisa também chamar a atenção, e eu falei aqui do Botox, mas existem inúmeras outras Toxinas, né? medicações que também, muitas vezes, existe uma vinculação, porque no mercado, para a população geral, fica mais fácil de identificar, mas isso traz uma vinculação para o médico e o obriga a utilizar apenas aquela. A gente sabe que cada médico, né, dependendo da sua especialidade, ele vai ter ali seus produtos ou suas medicações, digamos, queridinhas. E aí ele pode, sim, ter e indicar. O que ele não pode fazer isso é de maneira transparente, por exemplo, numa rede social, totalmente influenciando as pessoas. Isso aí ele não... Até porque o médico não deve, inclusive, estimular o uso de medicações de forma aleatória. Então, ele pode até preferir uma determinada medicação, mas para determinar qual deverá ser utilizada em um paciente que é único e exclusivo, que tem o seu histórico próprio, isso deve ser analisado. Então, ele não deve comparecer em qualquer forma, em qualquer plataforma, seja ela rede social, seja produto físico de divulgação, vinculando o seu nome a qualquer medicamento, a qualquer marca. Isso não é permitido pelo Conselho Federal de Medicina. Em relação à teleconsulta, né, telemedicina, que se fala muito, né, já chegou até no SUS, o SUS digital, na parte de medicina privada, isso também já é uma realidade também para quem tem
plano de saúde. E aí, trazendo essa questão da telemedicina, muitos acabam levando essa questão do tele para as redes sociais também. Uma coisa é uma consulta, né? Uma teleconsulta. Outra coisa é você levar para sua rede social, abrir aquela famosa caixinha de perguntas e começar praticamente a atender pacientes ali. Inclusive muitos fazem isso para ganhar seguidor. Eu vou seguir fulaninho porque X dia ele vai abrir a caixinha, eu vou ali fazer uma mini consulta gratuita, de repente ele até analisa meu exame no direct, não sei. Isso vocês têm recebido também, essa questão de, nossa, fulaninho está quase atendendo online, publicamente, de maneira gratuita. Isso pode, não pode? Isso acontece bastante, né? A telemedicina desenvolveu muito na pandemia, né? Mas ela é um ato médico, privativo, você paga aquela consulta, você é atendido como se realmente estivesse sendo atendido de forma presencial, né? Então, é diferente de você estar numa rede social e tirando dúvidas e prestando um serviço, um ato médico, de forma irresponsável, digamos assim, sem uma consulta, sem uma anamnese, sem você entender qual é aquela necessidade e prestando um ato médico de forma genérica, né, para todo mundo. Então, assim, é um ato muito delicado, porque a gente sabe que a internet, ela divulga tudo de forma muito rápida e chega na mão de muita gente aquela informação. Então, o médico, ele realmente ele tem que ter muito cuidado com essas respostas, essas consultas online, assim, em redes sociais, porque ele precisa conhecer qual é o problema de forma específica, entender qual é aquela doença para poder dar qualquer diagnóstico e depois prescrever um tratamento, né? E Então, eu não vou pode. além, eu vou além. E entendo que é um desafio, sim, para os médicos. O mesmo cuidado da rede social, ele deve estar estendido também ao WhatsApp. Hum. Então, é prática comum que pacientes encaminhem resultado de exames, que mandem um áudio para o médico no WhatsApp. Olha, Muito meu comum. filho está com febre, febre alta, já dei o antitérmico, a febre não cede, ele não está se alimentando. E o médico, muitas vezes, na ânsia de ajudar, de cumprir o seu papel social, muitas vezes termina fazendo alguma recomendação médica sem que tenha a possibilidade Anamnese, né? de praticar esse ato de forma plena. E havendo uma complicação, esse médico será, sim, responsabilizado. Por quê? Porque ele prescreveu, ele Foi o responsável, né? ele recomendou. Então, médicos fiquem atentos. Eu entendo, sim, aquele momento, aquele contato com o seu paciente pelo WhatsApp, pelo direct, mas, assim, a sua carreira precisa estar sempre protegida por medidas de conformidade, de segurança, para assegurar que realmente todo o investimento que você teve para chegar onde chegou, para ter a carreira, o nome estabelecido, não se percam por pequenos detalhes, sejam eles de publicidade, sejam de uma recomendação não alicerçada. Então, assim, o preventivo é sempre o melhor caminho. Muitas vezes há uma resistência. Mas eu estou fazendo aqui do meu jeito e até agora está dando certo. Graças a Deus está dando certo. Mas tratar preventivamente sempre custa, e eu não digo um custo só econômico, um custo profissional, inclusive. Então, o custo de tratar preventivamente problemas e a possibilidade desses problemas é sempre menor do que tratar de um problema já existente, real, um problema real. Então, assim, fiquem atentos, porque quando o dano chega, quando o problema chega,
a sua prática médica ela pode até estar bem alicerçada, mas o custo para resolver aquele problema, o custo de uma exposição indevida, o custo da chamada perante o conselho, o custo da judicialização, embora já tenha sido proibido, inclusive, classificar os processos contra médicos como erro médico, por exemplo, o Tribunal de Justiça da Paraíba ainda tem, sim, o tag erro médico. Então, como os pacientes hoje procuram informações e referências dos profissionais nas redes sociais, se ele colocar o nome do médico em alguns sites jurídicos, vão sair lá vinculados àquele profissional. 3, 4, 5 processos. Erro médico, erro médico. Na verdade, aquele processo ali, talvez ele nem tenha havido um julgamento, nem tenha havido, não, talvez nem tenha começado o prazo para a defesa, mas o dano que ele está causando na reputação do profissional, ele é irreparável. Já fica uma pecha, né? Uma mácula. É difícil retirar, né? É, Depois. mas já que a gente fala, né, do conselho da mãe, a gente fala também do conselho da avó, né? Melhor prevenir do que remediar. Esse é o da E avó. a gente utiliza também a máxima dos próprios médicos, não se automediquem, né? Então, os médicos precisam realmente tomar cuidado, ter os termos. Inclusive, a gente fez um termo para WhatsApp, que o médico, ele toda vez ficava respondendo, e num determinado momento ele parou de responder, porque estava, né, vivendo, né, que o Sim. médico vive, tem sua família e tudo, e demorou a responder, e a paciente reclamou e disse que ia entrar com a medida judicial, Nossa. porque ele estava sendo negligente. Então, assim, a gente já fez alguns termos para colocar no WhatsApp, dizendo que o médico não pode responder a tudo, que vai fazer, se responder, precisa de um tempo, que ele não está obrigado também a responder, que ele não pode ser responsabilizado pela demora e tudo mais, para que os pacientes também entendam que o médico não está 24 horas, né, disponível. Mas isso é uma diferença em relação a uma consulta, né? Isso aí não tem nada a ver com uma consulta, porque tem muitos médicos que têm um sistema próprio, né? E tem uns que fazem pelo próprio WhatsApp, aquela chamada de vídeo, Não faz. que é uma consulta. Também não é para fazer. Não é para fazer. Tem a plataforma correta, né? Tem um sistema correto, até não só pela segurança. Nem todo mundo está preparado para isso. Né? A telemedicina, ela é um avanço. Passada a pandemia, alguns profissionais até perguntavam: vai deixar de existir? Não vai deixar de existir. A telemedicina trouxe vantagens. Imagine o suporte médico hoje direcionado a locais isolados, como a Amazônia, o Mato Grosso. Então, assim, situações onde, até mesmo aqui no interior da Paraíba, onde o atendimento médico é precário e hoje há a possibilidade de chegar a um atendimento especializado em regiões isoladas e não bem atendidas pela estrutura normal. Então, tanto é assim que o próprio SUS tem utilizado a telemedicina. Mas a telemedicina acontece dentro de parâmetros muito bem regulamentados. Então, o WhatsApp não é a plataforma correta para que aconteçam consultas de telemedicina. Até porque, médicos, vamos lá, existe uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, que ela traz a responsabilidade para todos aqueles que tratam informações terem cuidado com esses dados que são coletados. Então, dados de saúde, dados médicos, são dados sensíveis. E o vazamento dessas informações coletadas por um médico durante um atendimento, durante uma cirurgia, durante uma informação até de caixinha de WhatsApp ou de Instagram, ou uma informação compartilhada pelo WhatsApp. Então, vocês, a partir do momento que recebem aquele dado, vocês se tornam responsáveis por eles. E as penas e as multas aplicadas pela lei, com base na Lei Geral de Proteção de Dados, são
altíssimas. E, inclusive, pode haver a proibição do profissional Olha só. de tratar dados. Então, se você vai ficar proibido de tratar dados, como é que você vai exercer a medicina? Olha só. Então, acredito que Então, muita gente não sabia Não disso, dessa sabe. questão do WhatsApp. É. Tem coisas, depois de um ano, com a aplicabilidade dessa nova lei da publicidade médica, tem coisas que não mudaram, que a regra continua a mesma, que algumas proibições, inclusive, por exemplo, falando de preço e desconto. Vocês já falaram aqui anteriormente que a lei, né, que rege, por exemplo, os odontólogos é completamente diferente da medicina. Algumas coisas se assemelham, outras coisas são completamente diferentes. Mas, por exemplo, preço, desconto, eles podem falar ou não, ela continua proibido. pode falar. É uma alteração, inclusive, que eu acho que os próprios pacientes têm festejado. Muitas vezes, com as proibições, com os regulamentos anteriores, existia um certo, eu disse que era assim, um ar de mistério, um véu sobre essas informações. Acho que um cuidado do Conselho Federal em afastar esse caráter mercantilista da prática médica. Mas, enfim, era uma necessidade social, vamos dizer assim. E sim, hoje pode haver a divulgação de preços, pode haver a Forma de divulgação, a pagamento. forma de pagamento, podem existir campanhas promocionais, mas assim, você não pode, ainda continua proibido o cartão, tipo, faça 10 consultas e ganhe a 11ª. Faça um Cartão. botox e ganhe um preenchimento, né? Exatamente. Algumas vantagens excessivas não continuam proibidas. Que Então, é um elo que permanece da lei anterior. configuram a venda casada, né? Então, realmente não pode. Faça isso e ganhe aquilo também. Não pode se haver, né, um procedimento gratuito. Que a medicina não pode, né? No consultório privado, dar qualquer tipo de procedimento de forma gratuita. E é importante que a gente destaque que pode haver a divulgação de preços de consultas, formas de pagamento, se é parcelado, se é à vista, mas preços de procedimentos que precisem da realização do ato médico, de analisar, de saber o que você efetivamente precisa, isso não pode ser divulgado. Por exemplo, o preço de um tratamento para cabelo, alguma coisa assim. O médico precisa primeiro saber o que é que você tem, se você precisa daquele tratamento, se não precisa. Como é que você vai passar o preço daquilo de forma aleatória, sem conhecer seu paciente. Então, isso é proibidíssimo. Tem que ter Em cuidado. relação tem muitos médicos que já usam as redes sociais como uma ferramenta de também estar educando, não é só, obviamente que quando tem essa questão do próprio marketing, né, que quando você precisar de um profissional naquela determinada área, quem mais faz, quem mais é visto, na hora de realmente de ter uma necessidade, esse Lembrar. paciente vai procurá-lo. Isso. Então, muitos já se programam para produzir conteúdo. Tem muitos que produzem conteúdo sobre o seu dia a dia, sobre a sua especialidade alimédica, e está falando sobre determinadas doenças nesse caráter preventivo. E aí, muitos, né, porque estudam bastante, até dizem assim, de acordo com os meus estudos, a minha teoria, enfim, ele realmente tem que se apegar a comprovações científicas, ou eles podem emitir a opinião deles publicamente, porque muitas vezes, né, como vocês já falaram, um colega de trabalho, muitas vezes pode ser que esse profissional é que faça a denúncia. Não, ele está falando algo que é inverídico, não é bem assim, não é verdade. Eles têm essa liberdade de gravarem os seus conteúdos sobre determinadas doenças, determinadas pesquisas que já são comprovadas e validadas, é mais tranquilo se falar, né? Mas quando eles têm uma linha própria de estudo, de raciocínio, enfim. Não, para o médico ir até as suas redes sociais e fazer divulgações de procedimentos, de tratamentos, esses procedimentos e tratamentos precisam ser reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina. A gente vê muito alguns profissionais que trabalham nessas áreas, vamos dizer, mais autônomas da medicina, defenderem soroterapia, por exemplo. Soroterapia é um procedimento que não é reconhecido
Muito embora alguns, né, médicos digam, estudem e vejam algum traço Como de a... cientificidade naquilo, mas aquilo ali não é reconhecido. Então, se não é reconhecido, você não pode realmente fazer qualquer postagem sobre aquilo. A ozonioterapia, que também tem muita coisa em torno da Também não. ozonioterapia. Também não. Então, assim, ele não pode fazer divulgação sobre isso se não é reconhecido. E aí a gente vê a divulgação de medicina holística, integrativa. Ele não pode Integrativa. Tá bem em fazer. São evidência. especialidades que não Não são são reconhecidas. reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Então, como é que você se divulga como médico holístico se nas especialidades reconhecidas pelo Conselho não Não existe existe. essa? Tricologia, não existe. Então, se não existe, você não pode divulgar. A gente tem que ter esse cuidado. E aí, agora eu queria até tirar uma dúvida também, porque muitos estudantes, né, na verdade, acho que quase boa parte deles, eu não vou dizer a maioria, mas boa parte deles já saem da universidade com as suas redes sociais já prontas, porque eles utilizam bem desde os primeiros períodos, né, diferente dos veteranos que estão migrando ainda para o digital, estão encarando outra forma de comunicação que é o digital, mas essa turma nova, né, que já está na universidade, já está produzindo conteúdo, faz quase que um diário. Diário é um vlog. Começa a contar a rotina médica, como é que são os plantões. Tem alguma orientação, digamos assim, para esses profissionais que estão lá dentro da universidade, que estão frequentando suas residências, enfim, querem mostrar o dia a dia, a parte boa, mas também a parte ruim. Eles também podem, de repente, ser punidos, podem... Como é A essa situação? palavra de ordem é prudência. As resoluções do Conselho, em regra, se aplicam a profissionais de saúde. A gente tem um caso famoso de uma briga de torcidas entre universidades de medicina. Acredito que aconteceu em São Paulo há uns 2 anos atrás, e houve um clamor social grande para que o Conselho Federal de Medicina proibisse a colação de grau desses alunos ou que não concedesse os CRMs, a inscrição perante o Conselho, e eles tinham praticado atos enquanto eram estudantes. Então, o Conselho Federal de Medicina não vincula a os estudantes de medicina não estão sujeitos à aplicação das resoluções do Conselho. Mas, a partir do momento em que esse aluno se posiciona nas redes sociais como se médico fosse, ele pode incorrer em outro tipo de falha. Ele pode, inclusive, ser tratado e enquadrado como falsidade ideológica. Por quê? Porque ele não é médico, então ele não pode se posicionar como se médico fosse. Já os residentes, aqueles que estão inseridos em programas de residência médica, que mostram a sua rotina dentro do hospital, que trazem algumas informações. Temos até um caso recente de duas médicas residentes, também acredito que em São Paulo, que divulgaram informações sobre uma paciente que veio a óbito, inclusive. Essa paciente tinha uma doença grave. Tinha uma doença grave, tinha se submetido a um tratamento longo, cheio de intercorrências, e elas fizeram um vídeo dentro do hospital, trazendo informações, embora sem mencionar o nome da paciente, sem inclusive divulgar fotos da paciente, mas trazendo detalhes em seu relato que conseguiram inclusive identificar quem era a paciente. As pessoas que conheciam aquela paciente identificaram, é fulana. Então, essas médicas residentes estão sim sujeitas à punição. Os estudantes de medicina têm que estar atentos para que não se posicionem como médicos, para que não atraiam outros tipos de punição, como a falsidade ideológica. Ou exercício regular Exercício da medicina, regular né? da medicina também. Então, muito cuidado. As instituições de saúde que
onde acontecem esses estágios têm que estar atentos. Por quê? Porque eles serão responsabilizados pelo posicionamento desses estudantes. Eu queria até que vocês falassem também, à medida que a medicina vai avançando, né, tudo na área da saúde vai avançando, o direito médico nessa área também, ele tende a acompanhar. E eu sei que vocês trabalham com várias vertentes aí nesse segmento de saúde que é muito abrangente, não é verdade? Mas que primeiras recomendações vocês dariam, recomendações básicas a esses profissionais que estão nos assistindo e que sequer sabiam de tantas dessas informações e precisam, a partir de agora, se resguardar o mínimo possível para não se ter dor de cabeça lá na frente. Então, o que é que vocês poderiam orientá-los nesse sentido de assessoria jurídica mesmo? Eu acho que o primeiro passo é alicerçar a sua prática médica com os documentos jurídicos necessários para isso. Hoje em dia, os pacientes estão cada vez, como você bem falou, a medicina vai evoluindo, as necessidades dos pacientes vão evoluindo, o próprio conselho vai evoluindo e trazendo novas possibilidades para os médicos. Então, essa prática médica ela vai sendo cercada de novas necessidades. Então, nada mais justo que você alicerce a prática médica nos documentos jurídicos necessários. Então, a gente sempre fala que o combo inicial, vamos lá, é o contrato de prestação de serviço, o termo de consentimento livre esclarecido, o termo de satisfação do encerramento do tratamento, o termo de abandono de tratamento. Cada área da medicina vai ter os seus documentos médicos específicos, exatamente. Então, assim, e mais, os documentos médicos para a prática são particulares de cada médico, porque cada médico exerce a sua profissão, exerce de acordo com rotinas estabelecidas que são únicas. Então, se um médico estabelece que após um procedimento cirúrgico o retorno do seu paciente é de 10 dias e outro estabelece que é de 20 dias, então o prazo para notificar o paciente sobre o abandono do tratamento já é diferente. Além disso, eu chamo a atenção para a LGPD, que vem alicerçar e trazer a conformidade para não apenas no armazenamento dos prontuários médicos, mas no atendimento da sua recepção, no momento do pagamento, no contato dos profissionais de apoio, sejam de instituições de saúde, sejam de clínicas médicas. Então, ter todos esses profissionais muito bem cientes dos limites e das rotinas necessárias ao atendimento das normas da LGPD também é um passo importante. E eu acho que, por fim, estar atento à regulamentação do conselho, para que você não tome passos, não dê passos que não estão em consonância com as recomendações do seu conselho. Por quê? Nós estivemos ano passado em um evento feito pelo o Conselho Regional de Medicina e ele trazia alguns apontamentos sobre publicidade médica. E eu achei muito, muito interessante um comentário de uma médica que ela se sentia extremamente incomodada quando via assim um anúncio: medicina do futuro. Dermatologia avançada. Dermatologia, foi esse termo, dermatologia avançada. Ela fez, e eu pratico que dermatologia eu estou praticando? A minha não é? A minha atrasada, por um acaso. Então, assim, os próprios colegas médicos estão cada vez mais preocupados sobre a percepção da sociedade sobre os seus pares. E os danos causados pela prática, pelo mau posicionamento, por más práticas, por ausência de cuidado de um profissional, na verdade, ele traz
um prejuízo que contamina toda a classe. Veja só o exemplo que está acontecendo no Distrito Federal. Está Uhum. um conjunto, vamos dizer assim, um grupo de anestesistas. Eles fizeram um certo movimento de reserva de mercado e umas práticas muito abusivas. Enfim, você basta dar uma olhada rápida nas redes sociais e está lá, máfia de anestesistas. Então, Nossa. veja o prejuízo que a conduta de um grupo isolado pode trazer na percepção social Para toda uma para classe, né? toda uma classe. Então, na verdade, a fiscalização vem dos próprios pares. E aí, até para complementar a sua fala, eu queria até que a Amanda também fale sobre isso. Muitos profissionais, na verdade, podem até relatar e chegar para vocês de escritório e falar: ah, eu não tenho tempo para isso. Até porque a vida de um profissional de saúde desse, né, um médico, é muito turbulenta. Diz assim: ah, eu vou deixar com que minha agência se preocupe com isso. E vocês já alertaram bem no início da nossa conversa do podcast que tem agências e agências que têm empresas específicas que cuidam de profissionais de saúde, mas independente se ele vai contratar ou não uma empresa, não é interessante que ele sim se interesse por essas novas leis e não deixem tudo isso na mão de outras pessoas que vão estar cuidando das redes, cuidando da imagem pessoal deles. Eu acho que, antes de tudo, esse profissional ele precisa ter consciência que ele precisa entender pelo menos o básico dessas novas leis, porque ele, de repente, eu quero gravar desse jeito, eu quero mostrar isso, e aí vocês que se virem. E não é Isso. assim, né? O médico ele tem dificuldade de sair do ecossistema dele para poder entender sobre outras coisas, outros assuntos, para ser empresário, mas ele tem que entender que hoje em dia o mercado exige que ele hoje entenda sobre marketing, que hoje ele seja empresário, que hoje ele entenda sobre gestão de finanças. Então, ele precisa realmente sair do consultório médico, que é difícil, a gente sabe que médico não tem tempo para nada, mas ele precisa tirar um tempinho hoje, se ele quiser se sobressair no mercado, ele vai precisar sair do consultório médico para ser um bom empresário, para entender um pouquinho de marketing, de publicidade, médica, de direito, e se rodear também de pessoas que também entendam sobre o assunto e que possam realmente trazer uma prevenção e minimizar os riscos que eles podem vir a sofrer em razão desse posicionamento. E entender também que hoje não ganha mais o médico que aparece, que grita mais alto nas redes sociais, né? A gente tem que entender que hoje o médico que se destaca é aquele médico que segue o bom senso, que sabe sobre as leis, que está bem amparado, né? Que ele vai se conectar mais com os pacientes, gerar valor do seu trabalho nas redes sociais. Então, um paciente que conversa com seu paciente, que entende as dores do seu cliente, que procura não só resolver problemas de ordem técnica, mas também conhecer a alma, a dor, o sofrimento do seu paciente, é aquele que vai realmente se destacar. E aquele médico que sabe se posicionar digitalmente, que sabe fazer seu marketing dentro do que a ética permite, ele vai ter o espaço que ele merece e não aquele espaço que sobra daqueles que não são nem qualificados. E a gente vê que o mercado tem... As pessoas não estão mais querendo saber se aquele médico publicou um artigo, se aquele médico tem um diploma, se uma especialização, aliás, se ele é estudioso. Hoje as pessoas estão querendo ver quem está mais em evidência, quem tem mais pacientes famosos, né? E aí se esquece um pouco dessa parte técnica. E aí aqueles médicos que são extremamente técnicos, inteligentes e capacitados, que estão mais off, aí terminam que realmente perdem
o mercado, infelizmente, para esses que estão, né, se posicionando mais efetivamente no digital. Então, o conselho que a gente dá, além do conselho, né, preventivo que Mariana trouxe aqui com todos os termos, toda a organização, a questão da vigilância, né, dos alvarás sanitários para poder abrir uma clínica com segurança, é de você realmente se posicionar, porque quem não está no digital está fora, de fato, do Quem jogo. não é ponto .com, é ponto fora. É ponto fora, é verdade. E aí você está no digital, se conectando fortemente com pacientes, gerando valores e experiências, mas tudo dentro do que realmente a norma permite. Eu vou compartilhar uma impressão minha. Até por estar na área do direito médico, eu sigo muitos médicos em diversas áreas, na verdade. Não só médicos, profissionais de saúde, de uma forma geral. E muitas vezes eu vejo hoje um comportamento que eu sentia antigamente nos produtores de conteúdo na área de moda. Uma pasteurização dos conteúdos que são publicados. Tem hora que eu não consigo identificar quem exatamente é o profissional. É tudo muito parecido. E quando, por um acaso, eu encontro um perfil de um médico que traz uma diferenciação, uma abordagem diferente, uma abordagem, eu digo que com molho, com alma, em que a gente vê um interesse genuíno em criar uma conexão. Às vezes nem é o vídeo mais elaborado, às vezes nem é o consultório mais bonito, às vezes não é a fala mais explicada, os efeitos no vídeo, mas existe uma conexão verdadeira ali. E é aquele conteúdo que se destaca. E, geralmente, ele tem um valor, que é o valor do conteúdo educacional, do conteúdo informativo. Eu não sei se é um traço meu, mas assim, eu gosto de saber. Eu posso até não tenho nenhum interesse na área da medicina, não sei exatamente, um ramo, mas estou ali acompanhando, achando interessantíssimo aquelas informações que ele está trazendo, a forma como ele conversa, como ele se conecta, os comentários do paciente. Então, tudo aquilo ali vai criando um ecossistema que é muito favorável ao profissional de saúde. Então, volto a dizer, bons médicos, ocupem os seus lugares. A população está carente dos ensinamentos que vocês podem trazer para a sociedade, do que vocês podem proporcionar de conteúdo, de saúde, de promoção de saúde, enfim, eu só vejo vantagens nesse bom posicionamento e sempre incentivo todos aqueles que estão ao meu entorno a venha para cá. Eu sinto Vocês falta. fazem falta. Eu sinto falta de um médico de tal especialidade com um conteúdo bacana na Pra gente internet. tá lá consumindo, né? E aproveitando até esse gancho, que eu sei que o escritório Mousalas Azevedo, vocês têm essa sensibilidade nesses assuntos que vão até além do próprio direito, mas que tudo envolve direito, acaba envolvendo também comunicação. E vocês têm realizado alguns eventos. Na verdade, eu sei que tem um próximo, agora, dia 6 de maio, não sei se é aberto ao público, mas eu queria que vocês falassem sobre esse evento específico que vai ser em Campina Grande, é isso? Isso. A gente vem fazendo esses eventos para Inclusive, a trazer. gente tem aqui o card Olha também. aí, tá vendo? Isso mesmo. Gestão médica 360, como o próprio nome diz, é uma gestão que envolve muito mais além do que a parte jurídica em si. Ela vem trazer a gestão financeira, vem trazer uma estratégica tecnológica e tudo para informar realmente esses profissionais da área de saúde, né, do que está acontecendo no mercado, do que melhor vai trazer para eles minimizar riscos, enfim. Então, é um evento bem exclusivo, para convidados, né? A gente fez um evento agora. Todos médicos. Médicos, e clínicas, dentistas, assim, o pessoal da área de saúde. E
da farmácia também, né, da área de farmácia. E a gente fez um evento muito bacana aqui em João Pessoa, muito exclusivo, num restaurante excelente aqui. E aí a gente oferece, a gente fala que os médicos eles se divertem, né, fazem networking, saem assim super felizes e satisfeitos, porque eles vão entender um pouco de cada coisa daquilo que eles precisam para a atividade deles. Então a gente a gente faz o evento e traz a parceria de algumas outras empresas para trazer esse evento que faz um diferencial realmente na gestão e na experiência clínica dos médicos e dos profissionais de saúde. Então, a gente vai dia 6 de maio, está lá em Campina, no rooftop do restaurante Navi, e vai ser um excelente encontro, tanto para conhecimento em si, para informação, também quanto para network. Meninas, muito obrigada, viu? Eu acho que a gente conseguiu relembrar proibições, permissões, atualizar como é que está sendo na prática, né? Depois de Isso. um ano, a gente se reencontrar falando sobre publicidade médica, para a gente é muito bom. Enquanto é veículo, né, de comunicação que está informando na sociedade, mas também a gente informa para muitos profissionais de saúde. E à medida que tudo avança, as leis também avançam, então não se finda por aqui, porque tem muito mais coisas que a gente, inclusive, também não trouxe e que já é uma realidade de vocês. Então, antes de mais nada, isso aqui é um compilado, mas não dispensa uma visita, uma orientação, né, mais bem estruturada, porque cada caso é um caso, não é isso, doutora? Exatamente. Quem tem dúvidas sobre esse assunto, a gente sempre diz: procure um profissional da sua confiança, um profissional especialista na área de direito médico e da saúde, para que você possa tentar sanar e trazer essa segurança jurídica para a sua prática médica. Doutora, muito obrigada também, viu, doutora Amanda? Obrigada, estamos aqui sempre à disposição da Dr. Play. E estamos aqui também à disposição de todos os médicos, profissionais da área de saúde que queiram tirar suas dúvidas também e trazer essa prevenção para o exercício da sua profissão. Então, gente, muito obrigada. Sinta-se em casa, já estão em casa. Sempre que precisarem falar, alertar, chamar a atenção desses profissionais, venham aqui para a gente estar conversando, tá bom? Obrigada, Tá bom, obrigada, Heloísa. Heloísa. Então, a gente vai ficando por aqui e até a próxima semana com mais uma edição do Dr. Play Podcast. Até lá!